Eu quero te mostrar tudo que eu aprendi ao longo de 2 aprovações para o concurso da Petrobras. Eu fiz esse vídeo aqui para ajudar quem realmente quer ser aprovado e dar direcionamentos passo a passo, de uma forma bem clara e que eu não vi em nenhum outro vídeo aqui do YouTube. Então já pega papel e caneta e se prepara para essa super aula. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e você pode ter certeza que eu me lembro bem da sensação de pegar o edital do concurso da Petrobras e falar, caramba, e agora, o que é que eu faço? A verdade é que quando a gente começa a estudar para um concurso como esse, a gente nunca foi aprovado, tudo parece ainda mais complicado e você acaba se sentindo um pouco perdido. Por isso eu coloquei no papel os passos que depois de ser aprovado 2 vezes, eu julgo que são os principais para você garantir a sua aprovação. E o que eu vou te mostrar hoje vai te dar mais clareza, direcionamento e velocidade. Coisas que eu levei anos para conseguir quando eu estava estudando para o concurso da Petrobras. Então já vem comigo para a tela para a gente poder começar essa aula. Antes de começarmos, poucas pessoas vão assistir a essa aula completa. O seu concorrente está acostumado com conteúdos de no máximo 5 minutos. E você que realmente quer passar, fica aqui comigo, presta muita atenção, porque tem muita coisa aqui que vai te ajudar. O que nós aprenderemos? Passo 1, monte a sua estrutura. Você vai entender qual é a estrutura que dá base para todo o resto. No passo 2, eu vou te mostrar o mapa do ouro que poucos sabem usar. Passo 3, estudar como aprovado. Eu vou te mostrar o que você precisa para estudar em alto nível de uma forma que vai te garantir a aprovação. O passo 1 é montar a sua estrutura. Isso é o que vai fazer você estudar bem, estudar os conteúdos certos, da forma certa, todos os dias. E a maioria das pessoas desistem por falta de uma estrutura clara e bem definida. Isso aqui vai ficar muito claro para você. E o primeiro ponto da sua estrutura é você ter uma organização e a rotina. É a sua organização, são os horários em que você vai estudar, que são a matéria-prima para a sua aprovação. Você só vai conseguir ser aprovado se você tiver muitas horas de estudo. E para isso é importante que você monte um cronograma com todos os horários que você tem disponível para estudar. Isso vai te dar clareza do quanto você consegue estudar, mas também vai te ajudar a se organizar para estudar naqueles horários. Quando a gente não tem essa clareza, a gente deixa para depois. A gente fala, agora não dá para estudar, puxa, tá faltando isso, tem que fazer isso aqui em casa, então a gente vai postergando. Se você tem uma estrutura clara, um cronograma com o horário que você vai estudar, isso fica muito mais difícil de você procrastinar. Além disso, é importante para você ter a real clareza de quantas horas você tem até a sua prova. Eu coloquei em uma planilha do Google aqui os horários com todos os dias da semana. Essa pessoa específica poderia estudar 2 horas de segunda a sexta, sendo que os horários seriam de 18 às 20. Eu coloquei aqui 18, mas é como se fosse de 18 às 19 e 19 às 20. Todos os dias da semana. E no sábado eu coloquei aqui um horário maior, 6 horas de estudo no sábado e 4 horas de estudo no domingo. Eu sei que acaba sendo uma carga horária de estudos alta no final de semana, mas a gente está a menos de 80 dias da prova e você precisa de muitas horas de estudo. O interessante desse tipo de organização é que ela te dá clareza dos horários que você tem que estar livre, Por exemplo, segunda-feira às 18 horas você tem o compromisso de estar sentado na sua mesa, de estar sentada na sua mesa estudando. Então, poxa, eu preciso sair esse dia. Não, se organize para poder estar na sua mesa estudando às 18 horas. Isso é um exemplo, você tem que fazer conforme a sua disponibilidade. O que é interessante é você ver que nesse exemplo semanal aqui, essa pessoa conseguiria estudar 20 horas todas as semanas e como a gente tem 11 semanas até a prova, ela estudaria 220 horas. Caso essa pessoa conseguisse aumentar para 25 horas o tempo de estudo semanal, ela já teria 275 horas. Então perceba como o tempo total de estudos aumenta quando a gente aumenta 1 hora todos os dias no estudo dessa pessoa, todos os dias da semana. O que é importante? Você tem que sentar, montar um cronograma como esse e se comprometer a estar sentado na sua mesa para começar a estudar naqueles horários. Esse cronograma vai ser base para a sua organização. Mas ele não é o único ponto que você precisa. O segundo ponto dentro dessa estrutura é você ter o direcionamento do que estudar.
E para isso, um edital verticalizado vai te ajudar a saber o que estudar. Aqui na descrição eu vou deixar todos os links que você precisa, inclusive o link para o edital. Aqui eu estou no anexo 4 do seu edital, que tem os conteúdos que vão ser cobrados. Aqui a gente começa com a parte básica de português e matemática e depois os conhecimentos específicos. Percebam como aqui, né, os tópicos estão de uma forma corrida e é super difícil você se orientar com base no que está aqui simplesmente. E é muito mais fácil você levar isso para um outro aplicativo que te ajude a se organizar. Eu vou usar como exemplo a ênfase 9 de operação de lastro. Percebam que a gente tem vários tópicos dentro do bloco 1, bloco 2 e bloco 3. E a gente organizando isso em uma planilha, eu vou usar o Google Planilhas para isso, facilita bastante. Olha só, eu trouxe aqueles tópicos que estavam como uma lista corrida para dentro do Google Planilhas. Eu só coloquei eles aqui na vertical e depois eu criei outras colunas para me orientar. A primeira é se eu já estudei esse tópico. Quando, por exemplo, eu estudar esse tópico aqui de razões, proporções e interpolação, eu vou vir aqui e vou preencher que sim, para eu me orientar sobre o que eu já vi e o que eu nunca vi. Depois disso, eu também criei duas colunas com as questões que eu acertei e as questões que eu errei, para eu ter uma noção em como eu estou indo naqueles tópicos. Outro ponto que eu fiz e que você vai ter que fazer para a sua ênfase foi separar o bloco 1, o que está aqui dentro do bloco 1, em matérias. Por exemplo, aqui eu identifiquei que eu tenho 6 assuntos referentes à matemática e 12 assuntos referentes à física e pintei, né, coloquei nessa cor para me dar uma clareza maior do que está aqui dentro. Eu fiz a mesma coisa para os outros blocos. Aqui no bloco 2, exatamente igual, né? Peguei os tópicos, coloquei aqui, criei as colunas e separei. Percebi que tem 3 assuntos de matemática e eu coloquei matemática 2 só para saber que são os assuntos de matemática referentes ao bloco 2, a mesma coisa que para física, e percebi, são 3 assuntos de matemática e 7 de física. Isso aqui já te dá uma dimensão de quanto tempo você vai precisar para estudar cada um daqueles conteúdos. É claro que muitas vezes um conteúdo, um tópico apenas, ele leva muito mais tempo do que 3 ou 4 tópicos isolados. Mas isso aqui é um direcionador para você. Então percebam que a gente passa de uma lista de tópicos escritos de forma extensa para uma lista verticalizada que facilita muito o nosso controle e também o nosso estudo. Quando você tem um curso preparatório, ele já facilita muito todo esse seu trabalho, ele já te dá uma planilha para você se controlar, ele também já te dá os materiais de estudo para cada um desses tópicos, mas quando você não tem, o seu trabalho é se organizar e também pesquisar separadamente cada uma dessas matérias. Você pode pesquisar aulas gratuitas no YouTube, você também pode pesquisar apostilas na internet e ir estudando tópico a tópico. Acaba sendo um trabalho complicado, mas é possível de fazer. Foi assim que eu fiz em 2017. É claro que se eu tivesse um curso preparatório, teria facilitado muito a minha vida. O próximo passo é você juntar esses dois. Você vai juntar a organização e rotina com o direcionamento do que estudar. Agora você vai ter um direcionamento de quando estudar. Aqui eu coloquei 2 ferramentas que são muito utilizadas, que é o ciclo de estudos e o cronograma de estudos. E eu quero te mostrar cada uma delas para você fazer opção por uma ou por outra. Você se lembra daquela planilha que a gente preencheu? Então, agora ela vai ser importante para a gente. Eu vou reexibir algumas colunas que eu tinha ocultado e aqui você já consegue montar um cronograma de estudos, colocando dia a dia, horário a horário, o que você vai estudar. Aqui eu fiz um exemplo, né? Coloquei português e matemática na segunda e coloquei alguns outros conteúdos ao longo da semana. E eu te recomendo que você também tenha uma revisão semanal todos os sábados. Revisar, rever o seu conteúdo e resolver questões sobre os conteúdos que você estudou é uma parte fundamental dos seus estudos e é o que te ajuda a solidificar essas memórias de todo o conteúdo que você consumiu. Esse cronograma de estudos ele tem uma vantagem que você sabe todos os dias o que você vai estudar, mas a desvantagem é que se na sexta-feira você tiver um imprevisto e não conseguir estudar, no sábado você meio que perdeu esses conteúdos aqui, você não vai continuar a partir deles. E para resolver esse problema, surgiu o ciclo de estudos. Não é que um seja melhor do que o outro, mas são as vantagens e desvantagens de cada um. Se você é uma pessoa que consegue seguir bem a um modelo bem fixo e rígido, que é esse cronograma de estudos,
você pode montar um cronograma como esse e ficar com ele. Mas se você tem mais imprevistos na sua rotina, você acaba se dando melhor com um ciclo de estudos. O ciclo de estudos, eu fiz aqui um exemplo demonstrativo, ele tem uma ordem em que você vai estudar as matérias. E aqui você só bota a ordem, você não coloca o dia específico. Como esse ciclo funciona? Olha, se na segunda-feira eu tenho 2 horas para estudar, o que eu faço? Bom, vou estudar matemática e português. Na terça-feira, se eu tenho mais 2 horas, eu vou continuar a partir da próxima matéria. Vou estudar matemática, matemática específica e português. Na terça eu tenho mais 2 horas, física 1 e português. Vamos dizer que um dia eu não consegui estudar. Tudo bem, no próximo eu continuo com esse ciclo. Estudo física 2 e matemática. Estudando sempre uma matéria por hora e sempre rodando esse ciclo. Assim você, caso tenha algum imprevisto, não perde de estudar alguma matéria. Perceba que a gente repete algumas matérias aqui no ciclo, matérias que têm mais peso, mais importância na sua prova, e que conforme você finaliza uma rodada, você vai reiniciando e recomeçando esse ciclo. Tanto o ciclo quanto o cronograma são boas ferramentas e eles vão mudar ao longo da sua preparação. Conforme você for finalizando os tópicos de alguma matéria, você diminui a carga horária dessa matéria e começa a fazer apenas questões e revisões sobre esse tópico e aumenta a carga horária de alguma outra matéria. Assim, você vai rodando e você tem uma estrutura muito mais firme do que você vai estudar. Então percebam que a gente saiu de uma estrutura em que a gente não tinha nada e a gente montou uma estrutura muito mais firme, muito mais sólida, onde você sabe o que você tem que estudar em cada dia e também onde você tem um controle das matérias que você precisa estudar. Isso daqui foi assim, pessoal, que eu estudei em 2017. Foi exatamente isso que eu estou mostrando para vocês que eu fiz. Só que eu fiz de uma forma muito mais simples. Eu peguei um bloco de notas, coloquei os tópicos que eu precisava estudar e fui fazendo pesquisas. Pesquisei no YouTube, pesquisei no Google, fui procurando por conteúdos e isso foi me orientando. Eu tive muita dificuldade, tá? Eu tive bastante dificuldade porque eu era de eletrônica e tinha que estudar tópicos de mecânica, porque eu escolhi inspeção de equipamentos. Então, o cargo que você escolhe também impacta muito em como você vai estudar. Quando você tem um curso preparatório, que eu não encontrei lá em 2017, isso facilita muito porque ele já vai te dar todo o direcionamento. Mas se você está sozinho, monte esse edital verticalizado, monte um cronograma de estudos, que isso vai ser a estrutura, vai ser a base para a sua aprovação. Mas só isso aqui não vai te aprovar. Você ainda vai precisar conhecer o mapa do ouro e também aprender a estudar como um aprovado. Antes de eu te mostrar o mapa do ouro, você já viu que deu um bom trabalho para construir esse vídeo completo, buscando te ajudar ao máximo. Então deixa o seu like aqui nesse vídeo e continua aqui comigo, continua bem focado, porque ainda tem muita coisa super importante nesse vídeo. Eu deixei o melhor lá para o final. Bora continuar. Agora a gente vai falar do mapa do ouro. O que é um mapa, pessoal? O mapa é um guia, é o que te direciona, fala qual rua você tem que virar, onde você vai atravessar, isso é um mapa. E aqui no concurso também existe um mapa, algo que vai te direcionar sobre o que a sua banca ela quer saber de você. Isso porque não adianta você estudar tudo o que existe no mundo, não adianta você estudar todos aqueles tópicos que eu te mostrei. Você precisa estudar o que a sua banca cobra. Isso é o que diferencia as pessoas que têm muito conhecimento, mas não são aprovadas, daquelas que têm menos conhecimento, mas conseguem a aprovação. Então, qual que é esse mapa? O mapa é você resolver a última prova da Petrobras do seu cargo. Patrick, mas é só isso? Não, calma, eu quero te mostrar aqui na prática, porque muitas pessoas mesmo, vão resolver essa prova, mas elas não vão entender o que você que está vendo esse vídeo consegue entender, que essa prova ela é um direcionador do que você tem que estudar e de como você tem que estudar. Para ficar claro o que eu estou falando, eu estou aqui com a prova de operação de lastro. Eu não vou falar de nenhum conhecimento técnico aqui. Eu só vou te mostrar como que em uma página dessa prova a gente já consegue ter muita orientação do que a gente tem que estudar e de qual é a profundidade desses estudos. Olha só, aqui no começo a gente já vê, sem nem ler a questão, que a gente tem uma função do segundo grau. Então, essa prova está dizendo para alguém que vai estudar para operador de lastro que você precisa entender funções do segundo grau. Mas o que eu preciso entender dessa função? Vamos lá. Quando a gente olha a primeira questão,
ela está pedindo para você saber aplicar pontos aqui. Depois ele vai mostrar que você tem que saber qual que é o pico dessa função, qual que é o vale dessa função. Então tudo isso eu estou descobrindo baseado na prova anterior. Se lembra que a cinemática apareceu no nosso edital verticalizado? Eu já vi que eles cobram questões teóricas, apenas para eu saber, né, o que é essa quantidade de movimento, como que isso funciona. Mas também tem questões práticas, questões aqui sobre velocidade, aceleração. A partir de uma página dessa prova, eu já consegui entender melhor como que essa banca trabalha as questões. Não adianta de nada você ter todo o conteúdo do mundo se você não for na sua prova, e para mim esse é um dos primeiros passos que você tem que fazer, pegar a prova anterior, ficar com ela com você para sempre durante a sua preparação, mas já começar indo nela, estudando esses tópicos, entendendo como a banca cobra, o que ela quer que você saiba, porque muito provavelmente vários raciocínios dessa prova vão se repetir na próxima prova. Por que eu estou falando isso? Eu fiz a prova da Petrobras aqui em casa, depois eu fiz a prova da TBG e eu fiquei abismado na parte de matemática em como as questões se repetiram. Eles cobravam coisas muito parecidas, só mudaram o enunciado. Então existe muita chance deles fazerem isso também na parte específica. Então você tem a obrigação de resolver a última prova do seu cargo e depois que você resolver essa prova, você tem que procurar o que você sabe fazer e o que você já viu, mas não sabe. Esses tópicos que você sabe e que você já viu, mas não lembra tão bem, eles vão ser a base, né? É dali que você está partindo. Por exemplo, eu entendo mais de física e química, então várias questões de física eu já saberia, mas na parte de eletricidade eu já tenho mais dificuldade. Então eu já vou me habituando, já vou entendendo melhor da onde eu estou partindo e qual que é o tamanho do meu desafio. E é importante você fazer isso também. Depois, como eu comentei, mantenha a prova perto de você durante todo o seu estudo. Para quê, Patrick, que eu vou manter essa prova perto de mim? Olha, conforme você for tendo aulas ou for assistindo a aulas, caso você não tenha um curso preparatório, você precisa revisitar essa prova e você vai perceber que as questões vão ficando muito mais claras na sua mente. Nesse momento você tem uma estrutura, você entendeu como começar a encontrar um mapa que direciona os seus estudos, mas você ainda precisa entender como estudar como um profissional. E é isso que eu quero te mostrar no ponto 3. Aqui a gente vai ter 5 pontos dentro desse passo. O primeiro deles é o combustível para a sua aprovação, que é a sua teoria, é onde você vai aprender aquilo, seja uma apostila, seja em um vídeo gratuito, ou seja num curso preparatório, que, gente, não adianta. Um curso preparatório sempre vai acelerar o seu caminho, te dar um direcionamento muito mais específico e claro do que em vídeos soltos por aí, mas seja qualquer forma de estudo, você vai ter uma teoria e você vai precisar fazer um estudo ativo. O estudo ativo é quando você não fica só tentando colocar informações para dentro. Então você não vai ficar só assim, ó, assistindo um vídeo desse jeito, quase dormindo. Não. Você vai assistir a uma aula e depois você vai parar e vai tentar resumir o que você viu naquela aula. Você não precisa resumir de forma muito extensa, mas se lembrar mentalmente dos tópicos principais que foram mostrados naquela aula, se lembrar das fórmulas que foram ensinadas naquela aula, sempre sem olhar para o seu material. É ali que o estudo ativo acontece. Você, sozinho, tentando se lembrar, colocar para fora, resolver questões baseado no que você aprendeu. Aqui eu coloquei um princípio, né, que como eu já falei, tire as coisas da sua cabeça em vez de simplesmente tentar enfiar conhecimento dentro dela. É tirando as coisas, é fazendo uma recuperação ativa, tentando se lembrar que você aprende de verdade. Em uma aplicação prática, pare a cada 30 minutos e, sem consultar ao material, relembre o que foi apresentado na aula. Faça esse estudo mais ativo. Isso aqui poucas pessoas entendem bem como que funciona e você tem que se aproveitar disso aqui na sua preparação. Ponto número 2, e aqui a gente vai ter uma aplicação prática onde eu vou te mostrar como fazer. Eu já comentei que questões, né, que a prova anterior seria o seu mapa, mas além dessa prova anterior, as questões da sua banca, questões anteriores da Sebrasp, vão ser o seu mapa e vão te mostrar o que importa de verdade.
Não adianta saber todo o conteúdo se você não sabe como aplicar isso para a banca Sebrasp. Gente, essa banca gosta de certos conteúdos, gosta de cobrar questões de uma certa forma. Para você ter uma noção, a primeira questão da minha prova, eu quase dei risada, gente, porque era idêntica a uma questão anterior que eu já tinha resolvido. E eu quero que aconteça a mesma coisa com você. Então, como que você bota isso na prática dentro da sua sessão de estudos? Após estudar cada tópico, pesquise questões da banca sobre esse tema. E eu vou te mostrar como fazer isso. Estou aqui no Que Concursos e eu quero te mostrar uma forma de ouro de você usar esse aplicativo para procurar as suas questões. Eu vou deixar também o link aqui embaixo para vocês acessarem, e essa é uma conta aqui gratuita, mas olha o que a gente consegue fazer. Primeiro, a gente consegue filtrar pela nossa banca. Então eu vou colocar aqui Banca Sebrasp. Além disso, você consegue filtrar um tema específico, né, uma disciplina. Por exemplo, se eu quiser física, vou pesquisar alguma questão de física. Dentro da disciplina, você consegue buscar um assunto específico. Então, vamos ver o que tem aqui. Opa, cinemática. Consigo ir para cinemática, fundamentos da cinemática. Vamos ver se tem alguma coisa dentro de fundamentos da cinemática com a banca Sebrasp. Olha, ele encontrou 104 questões diferentes. E aqui eu já vi que são questões de nível superior, então outro filtro importante, coloque aqui nível médio. Vamos colocar nível médio para ver quantas questões a gente vai ficar. 37 questões. Então, assim que você vai lá e estuda sobre cinemática, você vem aqui e faz esse filtro. Você já consegue encontrar as questões. Nem sempre esse tema é o mais acurado possível, nem sempre está muito correto. Então, o que você pode fazer? Ao invés de filtrar por tópico, você consegue pesquisar por palavras. Então eu vou tentar pesquisar movimento retilíneo uniforme. Vamos ver. Olha, ele trouxe uma questão sobre movimento retilíneo uniforme. E eu consigo pesquisar qualquer palavra relacionada a um tópico que eu estou estudando. Então, dessa forma, sempre que você estuda, você vai conseguir buscar questões da Sebrasp sobre esses temas. Um ponto negativo é que nós não temos um banco de questões grande da Sebrasp na parte específica. Em português, você consegue tranquilo se virar com as questões anteriores de português da banca Sebrasp, mas na parte específica é muito difícil. É aí que surge a importância de você ter um bom curso preparatório, que monte questões no estilo da Sebrasp, que adapte as questões anteriores da SESGRAN Rio, por exemplo, para um estilo Sebrasp e te ajudem a ter essa prática com a sua banca. Eu sempre recomendo o curso preparatório, que é o Acelerador Petrobras 2.0. Lá você vai ter teoria e prática, listas de exercícios simulados. Se você quer conhecer, dá uma olhada no primeiro link aqui da descrição e vamos continuar a nossa aula. Então agora a gente já consegue cumprir isso aqui. A cada tópico, a gente buscar questões sobre o que a gente estudou. Isso é muito importante para você. Ponto 3 para você estudar como um aprovado. Tape os furos do balde. Faça revisões. Gente, nosso conhecimento é como se fosse um balde e se a gente não revisa, a gente é um balde cheio de furos. Conforme a gente faz revisões, a gente vai tapando esses furos, deixando eles menores e a gente consegue acumular mais conhecimento. A gente está sempre esquecendo. É natural, você não consegue se lembrar de tudo, até porque a sua mente não tem essa capacidade de guardar todas as informações, até as inúteis. Por conta disso, revisando, você mostra para o seu cérebro que aquele tópico é importante. Eu quero te dar uma recomendação de como e quando você vai revisar. Mas é importante que você tenha um estudo ativo também na sua revisão. Por exemplo, quando você for revisar um tópico de física, não olhe as fórmulas. Tente lembrar das fórmulas mentalmente. Pegue o índice de uma aula e vai tentando se lembrar tópico a tópico o que você estudou, o que você aprendeu durante aquela aula. Eu quero trazer uma sugestão de revisões diária, semanal e mensal. Olha só, para começar, eu fazia, nesse meu último concurso, uma revisão diária. E eu fazia essa revisão todo dia à noite. Eu revisava o que eu estudei naquele dia, de forma bem rápida e os pontos principais. Como eu estudava inglês, por exemplo,
eu gostava de anotar palavras que eu tinha aprendido naquele dia para revisar antes de dormir. E você pode fazer o mesmo com fórmulas ou conceitos. Então, na própria cama, eu li ali no tablet o que eu tinha anotado e eu recomendo que você faça assim também. Anote no seu celular ou anote em algum caderno que você mantenha perto de você. E antes de dormir, você tenta se lembrar e depois você lê. Além disso, todos os dias antes de começar a estudar, revise mentalmente o que viu no dia anterior. Então, você vai estudar hoje física, dá uma relembrada no que você estudou ontem de matemática, nas fórmulas, coisa rápida, não passa de 5 minutos. Tanto a revisão na noite como a revisão antes de começar os seus estudos. É só para você mostrar para o seu cérebro que aqueles pontos são importantes para que ele consiga fixar aquilo por mais tempo. Depois disso, como eu já te mostrei no cronograma de estudos, é importante você fazer uma revisão semanal. E aí eu recomendo que essa revisão você faça ao sábado e você revise o conteúdo daquela semana. Então faça questões sobre o que você estudou naquela semana e relembre os conceitos importantes. Sempre buscando tirar da sua cabeça, e se você perceber que você não está lembrando, aí você consulta ao seu material. E também é importante você fazer uma revisão mensal mais completa. E aqui eu sugeri que você fizesse no dia 27 de janeiro, no dia 24 de fevereiro e dia 16 de março, aqui já mais perto da sua prova. Nessa revisão completa, é interessante que você tente passar rapidamente por todos os tópicos do seu edital. Então, pega o seu edital verticalizado e vai se lembrando, tópico a tópico, quais fórmulas estão ali dentro, tentando resolver algumas questões anteriores. É importante que você faça essa revisão completa para ter um direcionamento de onde estão os furos no seu balde e consiga tapar esses furos da melhor forma possível. Ponto número 4, para você estudar em alto nível. Olha, como que alguém treina para uma maratona? Me diz aí, alguém que treina 5 km todos os dias vai conseguir correr 40 km numa maratona? A resposta é não. Justamente por isso, você precisa fazer simulados. Patrick, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não dá para você estudar 1 hora, 2 horas todos os dias, fazer 10, 20, 30 questões e querer chegar na sua prova e responder 100 questões, ficar 4 horas fazendo uma prova. Não dá. Você precisa se colocar na condição real de prova. Então, resolver questões 4 horas seguidas é diferente de 1 hora de estudos. Por isso, você precisa se colocar nessa situação e tentar viver o que você vai viver no dia da sua prova. Não é só o fato de você ter que resolver questões por um período longo, mas você tem outros fatores, como ansiedade, ter que marcar o gabarito. É importante que nos seus simulados você faça também com um gabarito. Sempre busque fazer simulados no papel, simulando sempre condições mais reais possíveis. E o barulho, gente, no dia da sua prova pode ter barulho, pode parar um carro de som do lado de onde você está fazendo a prova e ficar tocando funk durante toda a sua prova, tá? E se você puder simular essas condições, ir para um local mais barulhento para fazer um simulado, se colocar mesmo numa condição que é mais estressante, isso vai te ajudar a se preparar psicologicamente para a sua prova. Muitas pessoas estão tecnicamente bem preparadas para um concurso, mas não estão psicologicamente bem preparadas. Você tem que entender que a ansiedade, ela é normal, ela é natural. E muitas vezes, estar ansioso faz com que a pessoa fique mais ansiosa ainda. Vira um ciclo, né? Você começa a ficar ansioso porque está ansioso e isso vai piorando. Então, primeiro passo, entenda também que a ansiedade é natural. Todo mundo fica ansioso. Eu fiquei ansioso pra caramba quando cheguei na prova, mas você ter uma boa estratégia de provas, e nisso os simulados vão te ajudar muito, faz com que essa ansiedade diminua. Porque quando você monta um simulado, quando você pensa numa estratégia, você vai pensar, por exemplo, em por quais questões você começa. Se você começa por uma matéria que você tem mais facilidade, aquele nível de ansiedade, ele vai diminuindo, porque você percebe que você estudou aquilo e que você pode ir bem naquela prova. Então é importante você fazer simulados para também diminuir essa ansiedade no dia da sua prova real. A gente já tem muita informação, mas o último ponto é a cereja do bolo, é o que vai fazer você se diferenciar dos seus concorrentes e é o que poucas pessoas falam para você nos estudos para concurso. O último ponto é se olhe no espelho todo dia.
Como assim, Patrick? Eu preciso ficar me admirando lá? Não, isso é metafórico. O que eu quero dizer na prática é que você precisa aprender a fazer uma autoanálise. Calma, que ainda não virou uma sessão de terapia aqui. O que eu quero te mostrar é que você é a única pessoa que sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E são esses pontos fracos que você precisa trabalhar para que eles não te derrubem. E são os seus pontos fortes que você tem que potencializar para que eles te ajudem a garantir a sua aprovação. Então eu te apresentei um sistema geral, como você vai se organizar, o que você tem que estudar, como você vai estudar, mas você tem potencialidades e pontos fracos. Então, quais são os seus pontos fortes nessa prova? Você é bom na parte técnica? Você é bom na parte básica? Você tem uma mente mais forte para as provas? Quais são seus pontos fortes? E onde você pode ser derrubado nessa prova? Muitas pessoas podem ser derrubadas no psicológico, outras já na parte básica. Então você precisa entender bem quais são os pontos fortes e fracos para você se preparar o melhor possível para essa prova. A partir daí, você vai perguntar: como eu vou superar as minhas dificuldades e como eu vou potencializar as minhas qualidades? Eu vou te dar o meu exemplo. Na parte básica, eu mandava melhor. Na parte específica, tinham muitos tópicos que eu nunca tinha estudado. Por conta disso, eu me fortaleci na parte básica e consegui ir muito bem nessa parte. E na parte específica, eu já não mandei tão bem assim. Mas aquilo já era esperado para mim. Eu já sabia que eu iria melhor na parte básica e eu me preparei. Eu montei uma estratégia de provas, pensei quantas questões eu deixaria em branco, tudo baseado em saber que eu era melhor na parte básica do que da parte específica. Inclusive, tinham vários temas na parte específica que eu nunca tinha visto, várias questões com fórmulas que eu não sabia resolver, mas isso não me abalou, porque eu já sabia qual era a minha potencialidade, qual era a minha fraqueza, e eu consegui gerenciar isso de uma forma que me garantiu a aprovação. Poucas pessoas entram nesse nível de detalhe e te falam dessa autoanálise, de olhar para você e de olhar para a sua preparação, entender onde você está melhor, como que você pode superar esses desafios, mas é isso daqui que faz com que pessoas comuns consigam ser aprovadas em um concurso como esse da Petrobras. Parabéns se você chegou até aqui no vídeo. Pouquíssimas pessoas chegaram aqui e eu te garanto que muitos dos seus concorrentes viram o vídeo, clicaram, mas já reclamaram porque viram que tinha mais do que 5 minutos. Então, parabéns, muito obrigado por ter ficado comigo. Esse vídeo ficou realmente muito completo e eu quero que você aplique o que eu te mostrei aqui, porque eu sei, tá? Eu fui 2 vezes aprovado fazendo o que eu te mostro aqui. Eu não tô falando uma coisa que saiu da minha mente, não. Saiu da minha prática. Aplica isso e depois me fala aqui nos comentários como que os seus estudos mudaram. Eu quero saber o que você achou também sobre esse conteúdo. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo para valorizar todo esse trabalho e também se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo que a gente traz sempre para você.